vamos conhecer a história de Maria Ágata Sima e sua devoção pelas almas do purgatório. Maria Sima nasceu em Sontag, uma pequena aldeia na Áustria, em 5 de fevereiro de 1915. Seus pais, José Antônio Sima e Luísa Enderi, tiveram 8 filhos. Devido à pobreza da família, os filhos, ainda jovens, precisaram trabalhar. Os rapazes se tornaram operários e as moças, babás. Maria Sima sempre se destacou pela sua piedade, e ao concluir o primário, tentou ingressar na vida religiosa, mas foi rejeitada por 3 comunidades diferentes devido à sua saúde frágil. Após a morte de seu pai, em 1947, Maria passou a viver sozinha na casa paterna, dedicando-se à jardinagem para sobreviver, com a ajuda de pessoas caridosas. Apesar de não ter conseguido se tornar religiosa, suas passagens pelos conventos desenvolveram para seu crescimento espiritual, preparando-a para o apostolado em favor das almas do purgatório. Sua vida espiritual era marcada pelo amor à Virgem Maria e pelo desejo ardente de socorrer as almas que sofrem. Ela consagrou sua virgindade a Nossa Senhora e fez a consagração segundo os ensinamentos de São Luís Maria Grignion de Montfort. Além disso, Maria ofereceu-se a Deus como alma vítima por amor e expiação, dedicando-se a ajudar as almas do purgatório com suas orações, sofrimentos expiatórios e apostolado. Em 1940, aos 25 anos, Maria Sima teve a sua primeira experiência com uma alma do purgatório. Naquela noite, ela descobriu que alguém estava andando pelo seu quarto. Sem medo, tentei falar com mas a presença não obteve resposta. A figura sumiu, e ao procurar seu diretor espiritual, ele aconselhou que, se isso acontecesse novamente, perguntasse o que a alma desejava. Na noite seguinte, a mesma figura apareceu e, desta vez, pediu que ela mandasse celebrar 3 missas em sua intenção, para que fosse libertada. Entre 1940 e 1953, Maria relatou que geralmente 2 ou 3 almas do purgatório a visitavam por ano, principalmente em novembro. Com o tempo, as visitas tornaram-se mais frequentes, especialmente a partir de 1954, quando ela começou a ser visitada quase todas as noites e também durante o dia. As almas se mostravam de diferentes formas, algumas batiam à porta, outras apareciam repentinamente, e algumas se manifestavam em forma humana, como eram em vida. As visitas foram frequentes, ocorrendo especialmente na primeira sexta-feira do mês, durante a Quaresma e no Advento. As almas do purgatório revelaram a Maria Sima que puderam ser ajudadas de várias maneiras. O mais eficaz é a celebração da Santa Missa, seguida de sofrimentos oferecidos em expiação. O terço também é uma forma poderosa de rompimento, libertando muitas almas diariamente. Além disso, indulgências, esmolas, boas obras, ofertas às missões e até o ato de queimar velas são formas de proporcionar ruptura às almas que sofrem no purgatório. As velas bentas oferecem grande auxílio moral às almas, pois iluminam as trevas em que elas se encontram. Um menino de 11 anos, da cidade de Kaiser, pediu orações a Maria para as almas do purgatório. No dia de finados, ele apagou velas que ardiam sobre os túmulos e brincou com a cera. Isso foi visto como uma atitude irresponsável, pois as velas bentas têm um grande valor para as almas. Em 2 de fevereiro, no dia da apresentação, é costume manter acesas 2 velas por uma alma, enquanto se apoiam sofrimentos expiatórios por ela. Maria Sima, conhecida pelas suas revelações sobre as almas do purgatório, explica que nem todos os meios ajudam as almas da mesma forma. Aqueles que na vida têm pouca importância à missa, pouco se beneficiarão dela no purgatório. Quem errou intencionalmente também recebe pouca ajuda. As almas que pecaram por difusão devem expiar duramente seus pecados, mas quem teve bom coração em vida recebe bastante auxílio. Sima também esclarece sobre a importância de acender velas ou lamparinas pelas almas, especialmente se forem abençoadas. Tanto as velas quanto as lamparinas acesas, seja em casa ou no cemitério, têm o mesmo efeito. A água benta é extremamente necessária para as almas, e não é uma quantidade de água que importa, mas sim a frequência com que é utilizada. As almas do purgatório sofrem de diversas maneiras, cada uma de acordo com os pecados que cometeram na terra. A dor mais intensa que elas sentem é a saudade de Deus. Além disso, elas sofrem nas áreas em que pecaram. Pecados contra o amor e inimizade são severamente punidos. O purgatório pode se manifestar em diferentes lugares, e as almas nunca estão fora dele. Maria Sima relata que o purgatório é um local repleto de almas, e ela viu padres religiosos, católicos, protestantes e pacíficos sofridos ali. Curiosamente, os católicos, embora mais favorecidos com orações, muitas vezes sofrem mais que os protestantes. No entanto, por receberem mais ajuda, serão libertados mais rapidamente.
A justiça divina se manifesta com base na natureza dos pecados cometidos. Algumas almas sofrem intensamente, enquanto outras atravessam o purgatório mais rapidamente. Maria Sima também recebeu revelações sobre a duração das penas que podem variar muito. Há almas que sofrem até o juízo final, enquanto outras passam apenas brevemente pelo purgatório. As almas no purgatório sofrem com paciência admirável, conscientes de que merecem suas penas e suplicam à Virgem Maria, que é a Mãe da Misericórdia. Ela frequentemente passa pelo purgatório, distribuindo graças segundo a vontade de Deus. Sima menciona que muitas almas poderiam ser salvas se mais pessoas fossem rezassem por elas. Uma oração indulgenciada pela manhã e à noite, juntamente com 3 Ave-Marias, pode salvar almas no momento da morte. Ela também relata casos em que almas foram libertadas do purgatório graças à intercessão e orações feitas em seu favor. A mensagem central de Maria Sima é que não devemos julgar ninguém na vida, pois só Deus conhece a verdadeira culpa de cada pessoa. Todos estamos sujeitos ao purgatório, e cabe a nós perdoar e rezar pelas almas que lá se encontram para que possam ser libertas. Existem pessoas no purgatório que professam outra religião. Muitos vieram até mim e disseram: acredito que fomos ensinados de maneira errada. Porque nos ensinaram que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana é a única que nos salva, quando parece que isso não é verdade. E eu respondi sim, também me ensinaram isso. Nunca foi explicado de forma clara o que acontece com pessoas de outras crenças que vivem de acordo com suas convicções, acreditando que seguem a verdadeira religião conforme suas consciências. Todos têm uma consciência. Então essas pessoas podem viver da mesma maneira que nós, que temos a verdadeira fé. E se elas morrerem, podem ter o batismo de desejo e, portanto, serem salvas como nós. Certa vez, uma alma me tentou que não me aproximasse da próxima que viesse até mim. Meu diretor espiritual me orientou a atender todas as almas que se apresentassem. Perguntei por que não desviava isso, e a alma respondeu que precisava sofrer. Questionei se Deus não permitiria que ela viesse, e então percebi que poderia ser uma tentativa do demônio. Ordenei, em nome de Jesus, que se retirasse e a entidade desaparecesse. Compreendi então que era o inimigo disfarçado de uma alma do purgatório. Em outra ocasião, no dia de uma missa para os mortos, fui à igreja como de fantasia e um padre, apressado, disse que eu não poderia comungar. Mais tarde fui esclarecida de que isso não era verdade e que o inimigo havia me enganado. Muitas almas de pessoas que cometeram suicídio vieram até mim, e nenhuma delas foi condenada. No entanto, isso não significa que todo suicídio seja salvo. Muitas vezes a responsabilidade do suicídio é de quem empurrou uma pessoa a cometer tal ato. Pode ser que tenham sido caluniadas ou levadas a um estado de confusão mental. Em casos assim, a responsabilidade pode recair sobre outros. Uma alma do purgatório me informou que a Virgem Maria desejava a construção de uma capela em um lugar específico, onde outrora havia um oratório dedicado a ela, mas que desaparecera com a construção de uma estrada. Informei meu diretor espiritual, e ele levou isso a sério. A capela foi finalmente construída no local nomeado, graças à iniciativa do padre Alfonso Mate. Posteriormente, a Mãe de Deus manifestou o desejo de que um quadro a representar como Mãe de Misericórdia das almas do purgatório fosse colocado na capela. Esse quadro deveria ter beleza natural e não ser uma pintura de arte moderna. Um padre jesuíta de Cracóvia ajudou a encontrar um artista adequado, e em 1959 a capela foi abençoada, tornando-se um local de peregrinação. Uma alma de um padre pediu minhas orações porque ele devia sofrer muito por ter permitido a comunhão nas mãos e retirado os bancos da igreja. Outras almas também lamentaram o sofrimento que tanto aborreceu. É verdade que o Papa permitiu a comunhão em pé, mas ele também afirmou que quem deseja comungar de joelhos deve ter essa possibilidade. Alguns padres e bispos que introduziram a comunhão nas mãos não têm plena consciência das consequências espirituais disso. Ao longo de sua vida, Maria Sima, uma mística da Igreja Católica, deu palestras sobre as almas do purgatório, sempre sem cobrar por isso. Ela faleceu em 2004, aos 89 anos de idade. Se perguntam por que Deus permite que os mortos causem aos vivos, e a resposta é na misericórdia divina, que permite essas aparições para consolo espiritual e para que os vivos rezem mais pelas almas do purgatório. Devemos nos desapegar das coisas materiais, pois nada disso levaremos conosco. Só as boas obras nos acompanharão. Os bens terrenos são necessários, mas o apego a eles é o problema. Deus permite esses contatos sobrenaturais com um propósito divino, e cabe a nós tirar lucros espirituais disso.